Chegou a hora da revisão e edição do texto, e você está achando que a sua história tem pouco movimento e muitas ações que não estão passando a sensação correta do que acontece em cena? O provável culpado por isso é o advérbio. Vamos consertar isso e ter uma história ainda melhor e mais interessante? Fica aqui no vídeo e vamos ver como. Vamos lá! Que tal ser um escritor publicado e ter um público leitor que te acompanhe e aguarda pelas suas histórias? Legal isso, né? Mas para ter esse reconhecimento, não basta apenas escrever a sua história. Você precisa ir além e conhecer o que o público busca e como alcançar essas pessoas. E é para isso que existe o curso de escrita literária da Tellers. Nele você vê diversas estratégias para melhorar a sua escrita, desde o nascimento da ideia até o momento que você irá conquistar os seus leitores em busca de uma carreira sólida no mercado editorial. Você ganha acesso ao curso durante 2 anos, tem 15 dias de garantia para cancelar a compra e a possibilidade de parcelar em até 12 vezes. Acesse o link aqui na descrição do vídeo e alcance a próxima fase da sua carreira literária. E aí, Teller, Mauro Plachina aqui, tudo bem? Me diz uma coisa, você já releu a sua história e achou que ela estava com pouco desenvolvimento de cena ou faltava aquele que a mais para passar a real sensação de que você gostaria? É bem provável que sim. Esse é um problema comum na escrita, principalmente na primeira versão do texto. Um dos grandes culpados por essa sensação é o advérbio. Você lembra o que são os advérbios? Bom, eles são aquelas palavras que acompanham os verbos, adjetivos e até outros advérbios, dando-lhes características ou intensificando o seu significado. Existem muitos tipos de advérbios, mas para identificá-los, basta você analisar o uso das palavras dentro de uma oração. O advérbio nunca vai se relacionar com o substantivo, e isso é essencial, pois como a lista de advérbios é imensa, você não conseguirá decorá-los, terá que entender como identificá-lo. Até porque uma palavra que muitas vezes é vista como advérbio pode ter outra função dentro da frase. Um bom jeito para identificá-los, além de saber que não se relacionam a substantivos, é que o advérbio nunca aparecerá no plural. Se você tem dúvida se uma palavra está sendo usada como advérbio, mude a frase toda para o plural. Se a palavra necessitar alteração, nesse caso ela não está tendo a função de advérbio. Provavelmente, uma das palavras mais reconhecidas como advérbio é o muito. Na frase "eu gosto muito de ler", o muito é o advérbio de intensidade que intensifica o significado de gostar. E se eu tivesse dúvida sobre ele ser ou não advérbio, bastaria colocar a frase no plural. Nós gostamos muito de ler. Nesse caso, o muito não é alterado, então eu teria a certeza de que ele é mesmo um advérbio. Mas usando a mesma palavra, podemos pensar no exemplo "eu comprei muitos livros". Se muito é advérbio, como está no plural? Simples. Nesse caso, o muito não está relacionado ao verbo comprar, mas ao substantivo livros, pois são muitos livros que eu comprei. Assim, apesar de ser a mesma palavra, nesse caso sua função não é de advérbio, mas de pronome. Não é complicado, né? Mas apesar desse ser o melhor caminho para reconhecer o advérbio, vou listar a classificação dos advérbios para você já saber o que deve identificar. A primeira classe são os advérbios de lugar. Eles auxiliam a caracterizar o lugar do qual o verbo refere-se por meio de noção de posição e direção. Alguns deles são perto, longe, dentro, fora, aqui, ali, lá e atrás. A segunda classe são os advérbios de tempo. Eles dão noção temporal aos verbos. São os muito usados antes, depois, hoje, ontem, amanhã, nunca, sempre e assim por diante. A terceira classe são os advérbios de modo. Eles indicam como a ação dos verbos foi executada, como rápido, devagar, bem e mal. A quarta classe são os de intensidade. Eles caracterizam a intensidade da ação verbal ou da qualidade do adjetivo ou de outro advérbio, como o muito, o pouco, o bastante, demais e outros. A quinta classe são os advérbios de afirmação. Eles reforçam o sentido de afirmação, como sim, de certo, claro e positivo. A sexta classe são os advérbios de negação.
Eles reforçam o sentido de negação, como o não, o nem, o negativo, o nenhum e o nunca. A sétima classe são os de dúvida. Eles enfatizam o sentido de dúvida, como o talvez, quiçá, porventura, possivelmente, provavelmente. E a oitava classe são os interrogativos, que são aqueles que iniciam uma pergunta, e há 4 tipos: o de lugar, como onde, o de tempo, quando, o de modo, como e o de causa, por quê. E além dessas classificações, temos também o grau dos advérbios. Isso não interessa tanto para a gente, pois nossa intenção é reconhecê-los para poder editar e melhorar a nossa história. Mas para não te deixar com conteúdo pela metade, o grau dos advérbios pode ser o comparativo. Nesse caso, o advérbio aparece em uma relação de igualdade, superioridade ou inferioridade entre os elementos. São o tão, tanto, o mais do que, menos do que, o bem melhor e o mal pior. Também temos o grau superlativo, que pode ser dividido em analítico, com o muito alguma coisa, e o sintético, que se usa com um sufixo que altera uma palavra, como muitíssimo. Temos também o diminutivo, com o sufixo inho, o aumentativo, com o sufixo ão, e os prefixos que alteram uma palavra, como super. Além desses advérbios, temos também a locução adverbial. Ela ocorre quando 2 ou mais palavras têm valor de um advérbio. Ela pode ser feita com 2 advérbios ou um advérbio e uma preposição, mas há algumas outras também. Elas são classificadas como os advérbios e podem ser de lugar, como ao redor de tempo, como nunca mais e mais tarde, de modo, como ao contrário e em detalhes, de intensidade, como muito mais, muito melhor e em excesso, de afirmação, como com certeza e sem dúvida, o de negação, como de forma alguma ou de jeito nenhum, e o de dúvida, como quem sabe. Ressaltando que todos esses exemplos são apenas uma parte das palavras e expressões que podem ter função de advérbio. Existem muitas outras, e é por isso que você não pode decorar as palavras, mas entender como identificá-las no seu texto. Uma coisa é certa: toda palavra terminada com o sufixo mente é um advérbio, e essas você pode ter certeza que podem ser substituídas para um melhor texto. Ok, eu trouxe toda essa primeira parte para você entender o que é o advérbio e conseguir identificá-lo no seu texto. Mas por que se deve substituí-lo para ter um texto melhor? Mas antes de eu te falar sobre isso, já deixa sua curtida aqui no vídeo e se inscreve no canal. Assim você não perde nenhuma dica para melhorar o seu livro e a sua carreira literária. Mas então, eu falei que o advérbio traz mais detalhes e intensidade ao verbo, enriquecendo o texto e dando mais informações sobre uma ação que ocorre em cena. Pensando assim, é comum chegar à conclusão que advérbios ajudam a levar informação para o leitor, certo? Mas na verdade, não. O grande problema é que os advérbios são usados para intensificar algum momento ou simplificar uma descrição. Você pode acabar usando frases como "ele se aproximou lentamente da porta". Ela não está errada e é possível imaginar uma personagem se aproximando assim, certo? O problema é que você pode trazer mais elementos para o seu leitor do que apenas se aproximar lentamente. Aproveite o momento e traga sensações e detalhes específicos sobre a cena. Que tal no lugar você usar algo como "ele se aproximou caminhando na ponta dos pés"? Não se atrevia nem a secar a testa suada para evitar movimentos desnecessários que pudessem produzir algum som. Essa é uma sensação completamente diferente do que se aproximar lentamente, correto? Esse é apenas um exemplo de como tirar um advérbio e colocar uma descrição pode dar muito mais vida à sua história. É aquele famoso show don't tell que muitos escritores ouvem falar quando estudam storytelling. Depois de escrever, procure pelo sufixo mente no texto. Você verá que todos poderão ser cortados ou substituídos para trazer um texto mais rico e envolvente. Mas se você não quiser acreditar em mim, que tal acreditar em Stephen King? Em seu livro sobre a escrita, em que ele dá dicas para escritores, há uma passagem específica sobre evitar o uso de advérbios. O que King diz é:
Os advérbios, como a voz passiva, parecem ter sido criados para o escritor tímido. Com a voz passiva, o autor, em geral, demonstra medo de não ser levado a sério. É a voz de menininhos usando bigodes de canetinha e de menininhas andando para lá e para cá com salto altos da mamãe. Com os advérbios, o escritor nos diz que tem medo de não se expressar com clareza, de não conseguir passar a mensagem. Considere a frase "ele fechou a porta firmemente". Não é de forma alguma uma frase horrível, pelo menos tem um verbo ativo, mas pergunte a si mesmo se firmemente precisava de fato estar ali. Você pode argumentar que a palavra expressa um grau de diferença entre ele fechou a porta e ele bateu a porta, e eu não vou contra-argumentar. Mas e o contexto? E toda a prosa esclarecedora, para não dizer comovente, que veio antes de ele fechou a porta firmemente? Ela não deveria nos dizer como ele fechou a porta? E se tal prosa nos disse como foi, firmemente não estaria sobrando? Não é redundante? King até continua falando que ele acredita que a estrada para o inferno está pavimentada com advérbios, e ainda os compara com dentes de leão que parecem bonitos, mas se não os arrancar cedo, logo o gramado inteiro estará coberto. E se isso acontecer, as pessoas só verão os dentes de leão advérbios e o resto do gramado, história, ficará em segundo plano. E isso pode prejudicar tudo. Talvez o único lugar que seja mais concebível aceitar o advérbio seja o diálogo. Usar advérbios é comum no dia a dia, então se a sua personagem usar, não será um problema tão grande assim. A minha dica para diálogos é você entender a voz da sua personagem. Nem todas as personagens falam da mesma maneira, afinal, cada pessoa tem uma voz, seus próprios trejeitos e modos de falar. Isso deve ser analisado na hora de criar suas falas. Talvez a sua personagem seja alguém que usa muitos adjetivos e advérbios desnecessariamente. Então, não tem problema, é um trejeito dela, é um detalhe que a diferencia. A questão de não usar advérbios vale mais para a narração da história em si do que para os diálogos. Evitando esses advérbios, com certeza você terá uma história muito melhor e oferecerá uma experiência muito mais agradável e completa ao seu leitor. Mas e aí, está preparado para cortar todos os advérbios e ter um texto mais vivo? Me conta aqui nos comentários se você já corta os advérbios na hora da edição das suas histórias. E caso você queira desenvolver ainda mais a sua carreira literária, conheça o curso de escrita literária da Tellers no link aqui no card ou na descrição do vídeo. E se quiser saber mais sobre o Show Don't Tell, dê uma olhada nesse vídeo aqui do canal para te ajudar nesse desenvolvimento. Uma ótima edição de história e até o próximo vídeo. Até mais!